Oi, gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Missionária Fran aqui falando. Tô muito feliz hoje, viu? Vim aqui para contar um testemunho lindo, 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 que há dias que eu quero contar, quero fazer um vídeo, mas eu tava esperando o momento certo, a hora certa para contar isso para vocês, né? Se vocês ouvirem aí barulho de cachorro, é porque tem cachorro aqui e se de repente ver latido, mas vai dar tudo certo. Eu vou falar hoje em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ler aqui em Salmo 107 que diz assim: Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que diga os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Gente, é um testemunho um pouco grande, mas eu vou resumir o máximo. Eu tô feliz. Grave bem essa data aí, dia 22/4/2024. O que Deus, assim, tem feito, coisas lindas sobre a minha vida. Gente, 2020, eu tava vivendo o melhor ano da minha vida. Eu sei que foi na época da pandemia, mas eu tava vivendo os meus sonhos. Deus, assim, tava realizando sobre minha vida espiritual, material, em todas as áreas. 2020, assim, o céu abriu, entrou dentro da minha casa, operou milagres, tudo aquilo que Deus, assim, tinha profetizado sobre minha vida, falado sobre minha vida. Naquele ano foi o ano que o Senhor restaurou, restituiu a minha casa. Chegou 2021, as provas veio, as lutas veio. Eu lembro que 2021, no começo, aquela campanha dos 12 clamor, eu fiz numa igreja e naquele tempo, em 2020, assim, eu tava vivendo o melhor de Deus, mas eu tava passando uma prova com o meu pai, que estava com câncer, né? Terminal, os médicos já tinham falado que não iria sobreviver, essas coisas todas. E por mais que eu tava passando essa luta, Deus, assim, tava honrando, tava abençoando. Chegou 2021, janeiro, eu fiz essa campanha numa igreja, né? E eu preguei umas 5, segunda ou foi sexta-feira, direto nessa igreja, né? Fazendo essa campanha. E eu lembro ali que Deus usou a irmã, a pastora da igreja, para falar que Deus iria recolher uma pessoa da minha família. E como eles não me conheciam, ninguém me conhecia da igreja, eu foquei meu pai, né? Deus vai recolher meu pai, porque do estado que ele tá, já pra morte. Então, eu até fiquei com o coração aliviado, porque eu vi meu pai sofrer. Pensa numa pessoa que sofreu por causa do câncer. Chegou um tempo mesmo que eu, Fran, orei e falei: Jesus, recolhe. Só que Deus ali estava tratando com meu pai, né? Deus tratou com meu pai de uma maneira sobrenatural. Aí passou-se o tempo dessa revelação, eu fui para São Paulo, fui cuidar do meu pai no hospital, passar uns dias lá no hospital com ele, que o meu irmão sempre estava lá e como ele trabalhava, ele não estava podendo ficar faltando muito, então eu fui para São Paulo e eu ficava uns dias no hospital, outros dias com a minha mãe em casa. E assim vim para São José dos Campos, cumprir a agenda, ministrar e comecei a pregar. E eu lembro que nessa época eu comecei a pregar sobre Ruth e Noemi. Assim, tem texto que a gente demora mesmo de ministrar, que a gente demora de pregar, porque a gente espera a revelação de Deus, né? E ali Deus começou a me dar uma revelação em cima desse texto de Noemi, eu preguei. E nesse período que eu preguei, eu lembro na mensagem que eu falei que era pra gente trocar as vestes
escura, para a gente trocar, né, as roupas escuras e colocar a roupa de alegria, que voltar para Belém não era vergonha, era recomeço, né? E eu comecei a pregar sobre isso. Aí veio a triste notícia, né? A triste notícia foi que Deus recolheu minha mãe e não foi o meu pai. E aí eu estava aqui em São José pregando, eu não imaginaria isso, que isso ia acontecer. Acho que ninguém da minha família estava esperando por isso. Eu sei que antes de isso acontecer, ela estava me dando muitas coisas dela, né? E eu falava, eu já tô recebendo a minha herança, brincando com ela, que a gente sempre foi de brincar, né? Já tô recebendo a minha herança. E ali, né, Deus recolheu, foi um baque, enterramos minha mãe, né? No ano de 2021, enterramos minha mãe. Eu lembro que um mês para beirar que eu enterrei minha mãe, eu vim enterrar o meu pai. Nesse processo do meu pai estava internado no hospital, o meu irmão estava sempre ali com ele, Deus estava tratando com meu irmão e com meu pai. Eu sei que meu irmão viu muita coisa Deus fazendo ali no hospital com meu pai. Meu irmão afastado, né? Afastado dos caminhos do Senhor, batizou meu pai. Tô resumindo aqui, gente, que a história é longa. Batizou, cuidou, tratou. Eu lembro de uma visão que Deus me deu sobre que eu estava trabalhando numa loja e eu era gerente dessa loja e eu falava para as meninas vendedoras, eu falava assim, hoje a gente vai trocar a vitrine dessa loja, tirar a cor escura e colocar os tons neutros, né, nude, cores neutras. Vamos mudar todos os manequins. E nisso, quando eu tava trocando a vitrine, veio alguém me chamar falando, seu pai tá te chamando. Aí eu perguntava por que meu pai tava chamando, isso na visão. Aí a pessoa falava, seu pai tá querendo se despedir de você. E nisso, quando meu pai mandava me chamar na visão, o meu irmão tava segurando meu pai, né? Meu pai deitado no chão na grama verde, e meu irmão segurando meu pai e chorando. E é aonde quando ele me manda chamar, eu fui lá. Foi uma despedida ali no sonho, né, na visão, uma despedida. E aí eu me desperto e conto pro meu irmão, né? E nisso, meu irmão no hospital com ele e eu aqui em São José, né? Que eu já tinha enterrado minha mãe, eu voltei para São José para ficar um pouco aqui com meu esposo. E nisso, depois dessa visão aí, Deus começou a trabalhar com meu irmão e com meu pai. Meu pai foi um homem que era um pé da igreja, um pé no mundo, vinha de muitas traições, traía muito minha mãe, era um homem que gostava muito de ir para barzinho, balada, essas coisas todas. E numa dessas, meu irmão pegou meu pai traindo minha mãe, né? E foi muito doloroso mesmo para ele. Então, meu irmão tinha uma mágoa muito grande sobre a vida do meu pai. Mas aí, nesse processo todo do meu pai, Deus aproximou meu irmão do meu pai, meu irmão liberou o perdão, ainda que foi doloroso, foi difícil, meu irmão liberou o perdão, meu irmão orou, fez o apelo pro meu pai no hospital, e chegou um dia, beirando para quase um mês que nós enterramos minha mãe, Deus ali entrou no quarto do hospital, literalmente, Deus entrou no quarto, meu irmão orou ali, o ambiente ficou de paz, tranquilidade. E nesse dia, eu estava na roça, que eu ia pregar numa festividade. Então, eu não poderia estar lá em São Paulo. E aí meu irmão me ligou, falando o que tinha acontecido lá no quarto. E ele começou a pedir explicação, conselho, o que ele ia fazer. Aí o pastor da igreja onde eu estava pregando começou a falar com meu irmão, batizar o meu pai no leito, que ele poderia batizar essas coisas, que meu pai tinha se rendido aos pés do Senhor, mas ainda precisava ser batizado. E nisso, meu irmão desviado fez o apelo, batizou,
e ele viu assim o ambiente daquele quarto depois daquela noite transformada. Aquele peso que ele sentia, aquela batalha que ele sentia espiritual foi transformado o lugar. E nisso, no outro dia, Deus recolheu meu pai. Isso beirando por um mês que Deus tinha recolhido minha mãe. Aí pensa, o meu pai eu não sofri muito porque eu vi o sofrimento dele, né? Minha mãe a gente sofreu porque não esperava que isso ia acontecer. E nisso foi doloroso. Aí enterramos meu pai, meu irmão sofreu muito com a perca da minha mãe e do meu pai, sofreu muito mesmo, chorava demais e eu fiquei um tempo lá em São Paulo cuidando dele. Foi um baque, um sofrimento, só que Deus mostrou pro meu irmão que estava com ele, que era com ele. Passou-se um mês, 2 meses, eu vim para São José dos Campos, eu assim já conformada, porque quando Deus avisa, né, Deus ele conforta, e eu vou ser bem sincera para vocês que vão me ouvir, que com a minha mãe era amiga, minha mãe aonde eu ia, eu levava minha mãe, assim, o que eu pude fazer eu fiz em vida para minha mãe. Minha mãe foi minha melhor amiga. Andava para cima e para baixo com ela. Jovens, eu fui líder de jovens, onde eu ia com os jovens ela ia junto, então uma parceria totalmente parceria mesmo, tanto que hoje eu sinto falta da minha mãe, sinto falta do meu pai, mas eu não sofro porque o que eu fiz em vida não tem preço. E nesse período todo, meu irmão, Deus sempre acordava meu irmão falando em línguas, repreendendo o mal, expulsando o demônio. E meu irmão teve um encontro com Deus, né? Passou-se os anos, estamos em 2024. Hoje, dia 22/4, estou fazendo aniversário de casamento. 7 anos de casado. 7 anos de casado, não foi fácil. Teve momentos que eu pensei em sair daqui de São José e ir para São Paulo. Queria estar em São Paulo. Sempre orando pela minha família, batalhando, porque eu aceitei Jesus com os meus 14 anos, hoje eu estou com 40 anos. Então, sempre ali lutando e crendo nas promessas. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor tem uma promessa na vida da minha família. Quando eu casei falando que eu queria trabalhar com família. E nesse período todo de Facebook, eu fazia campanha para família. Eu parei de fazer, mas eu fiz muita campanha para a família. Então, era campanha de oração para Deus abrir porta de emprego, campanha para Deus libertar jovem, campanha para Deus salvar marido, campanha para isso, campanha para aquilo. No Facebook, eu orava muito pelas famílias e orava muito pela minha família e tenho orado muito pela minha família. Gente, eu falei tudo isso só para falar para vocês que hoje, exatamente hoje, de manhã, umas 9 e pouco, 9:30, eu recebi uma mensagem do meu irmão Alan, falando que estava voltando para a casa do pai e que ele queria que eu orasse para ele reconciliar, para ele voltar. Voltou. A gente orou agora à noite. Gente do céu, que alegria eu estou sentindo no meu coração. A sensação de promessa realizada. Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Em meio às percas, dores que nós passamos, hoje nós estamos vivendo mais uma promessa. Uma alma se rendeu. O filho pródigo, quando ele viu que ele estava desejando, comendo
das bolotas dos porcos, ele começou a lembrar do servo do pai dele, que naquele momento poderia estar comendo do bom e do melhor, o que o pai oferecia. O filho pródigo, ele resolveu voltar. E quando ele voltou, o pai estava de braços abertos para receber. Gente, eu estou numa alegria só. Jesus realizou e fez aquilo que ele prometeu. Então, eu quero dizer para a sua vida hoje, como é bom permanecer orando, buscando pela sua família. A sua família é joia preciosa, é bênção de Deus. E hoje eu senti, orei, chorei já, porque o céu escreveu o nome do meu irmão novamente no céu. Aleluia, no livro da vida. E assim, a alegria de fazer o apelo, de ele voltar e ele falar assim: eu quero que você ore por mim, porque hoje o que está acontecendo é resposta da sua oração. Gente, eu tô muito feliz. Não tem noção como eu tô feliz. Eu resumi tudo aqui, bem resumido. Mas Deus, ele fez uma promessa na minha família. E eu acredito que ainda tem muito mais. Eu tenho um sobrinho lá em São Paulo que se afirmou com o Senhor. E ele hoje está sendo separado para ser pastor através da oração. Gente, o céu está em movimento pela tua família. É só você crer e confiar. Escute o que eu estou dizendo. Olha aqui para mim. Crê, confia. Não desista da tua família. Não desista daquilo que Deus te deu. Deus te deu. Ore, busque, clame, clame, para que o Senhor venha restaurar a tua família, restituir. Aí depois que a gente orou, eu tirei uma palavra que saiu em Jeremias 31. Você depois lê lá e medita. Vai falar sobre a restauração de Israel. É noite de restauração sobre a vida do meu irmão. Gente, eu vim contar isso daqui com alegria. Dizer que Deus, ele escuta. E quantas das vezes eu tive a oportunidade em cultos de domingo para fazer abertura ou para fazer a leitura oficial e para orar por família. Quantas das vezes eu tive a oportunidade de campanha de oração que o pastor fazia na igreja para mim orar pelas famílias, orar pelo casamento, orar para Deus restaurar jovem, para Deus salvar. E hoje, dia 22, no dia do aniversário do meu casamento de 7 anos, Deus me dá esse presentão. Não tem preço, não tem preço. É só vitória. Amém? Só vitória. Deus abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor te cubra de milagres, que o Senhor te restaura, que o Senhor aviva a tua obra sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém.